Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Boa tarde, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, uma semana de bênção. Eu desejo para todos meus irmãos, e com certeza teremos, porque Deus está conosco. A paz do Senhor Meire, Rosa, Maria Elisa, Marcos Paulo, está aí conosco, Renato Rodrigues, a Cristina, Diaconisa Dolores. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Todos os irmãos que estão aí. Nossa irmã, acho que é a Jéssica, estou vendo uma fotinho aí, parece ser a Jéssica. É você, Jéssica, que está aí quietinha? Manda uma mensagem para nós, se é você mesmo. Irmã Edvanda, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. É a Jéssica. Paz do Senhor, Jéssica. Que bom você estar aqui conosco, né? Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus fale ao seu coração e ao nosso coração nessa tarde. Eu tenho certeza que Ele já está falando através do louvor, através de uma mensagem que você está colocando aí, que os irmãos vão ver, vão participar, um versículo. Então, o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, né, meus irmãos? A paz do Senhor, irmã Cida Corse, eu passei uma mensagem para nossa irmã sobre o que Deus mostrou. Louvado é o nome do Senhor, Deus cuida de nós, né, meus irmãos? Seja bem-vinda você, minha irmã querida, Rosa, que o Senhor venha falar conosco através do livro de Esther. Os irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos ver aqui alguns versículos e o Senhor vai estar, então, explanando melhor para nós, no nosso coração, através da sua palavra. A Rosa está pedindo oração para Neuza Salles. Já vamos estar colocando a nossa irmã Neuza Salles aqui. A Aline, que está aí conosco também, ela pediu, os irmãos incluam aí no caderno de vocês, pediu oração para sua prima Natália, que vai ganhar o Pedro Henrique ao meio-dia do dia 26/4, o dia do nosso sorteio. Essa cesárea, não sei se é cesárea, né? Esse parto da Natália, então, da prima da Aline, será ao meio-dia do dia 26/4. Tem uma gata e uma
au-au aqui, uma shih tzu, fazendo uma festa aqui de baixo. Se tocar aqui no tripé, irmãos, foram elas, viu? É uma bênção. As duas não se davam de jeito nenhum. Oração pela irmã Grácia, né? A gente tá orando, coloca a irmã Grácia, missionária Grácia, nas orações dos irmãos, que está precisando da nossa oração, da nossa intercessão. Seja bem-vindo, Danilo. Então, elas eram inimigas. Quando a Cristal veio, a Mel não queria saber de jeito nenhum, era uma luta. E hoje é uma farra. As duas não se largam, estão super amigas, foi uma companhia excelente para Mel. Só que imagina, irmãos, leva ela no pet, a hora que chega, os cabelos estão arrumadinhos, de repente fica que nem o meu aqui. Aí os pelos fica tudo uriçado, a fita sai do lugar, ó, é uma luta. Todo dia tem que estar arrumando, só Jesus na causa. Mas amém, importante que elas estão felizes, né, irmãos? Isso que é o mais importante. E então vamos para a palavra. Espero que os irmãos tenham aberto aí a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. E nós vamos estar falando sobre essa moça. A Esther era uma judia, ela era órfã, ela perdeu seu pai e sua mãe e foi criada pelo seu primo. E nós vemos então 9 capítulos dentro desse livro de Esther com muita instrução para nós. Quase não se fala de Deus, mas fala da história de Esther, da história dos hebreus, do povo judeu que estava sendo perseguido nessa fase em que Esther foi feita rainha. Paz do Senhor Renato Bertolini, paz do Senhor irmã Sueli, sejam bem-vindos, Malu, Deus abençoe grandemente nossos irmãos. Então nós vemos dentro desse livro, irmãos, uma história de uma mulher, a paz do Senhor irmã Cleide, de uma mulher corajosa, de uma mulher simpática, de uma mulher simples e de uma mulher que arriscou a sua vida pelo seu povo. Paz do Senhor, irmã Márcia, que arriscou a sua vida pelo seu povo. Nós vemos que nesse livro tinha uma rainha chamada Vasti. Vasti, ela era esposa do rei Assuero, ou rei Xerxes. Em hebraico, eles, na época da monarquia, então ele passou a chamar Assuero, mas em grego era Xerxes. Então nós vemos que esse rei, ele tinha feito um banquete para alguns amigos, e eu creio que eles estavam até tratando ali de uma guerra militar. Então Vasti, ela estava fazendo um banquete para as mulheres. E durante o banquete que Vasti estava fazendo, o rei então mandou um convite para que ela comparecesse naquele banquete que ele estava oferecendo para esses amigos. E Vasti recusou a ir esse banquete que o rei estava fazendo. E isso enfureceu muito ao rei Assuero, o rei Xerxes. Então, ele fez um decreto, ele negou, ele abandonou a esposa Vasti por ela ter feito, então, a recusa do convite, por ela ter recusado o convite de participar desse banquete. E nós vemos que esse banquete, eles deveriam estar tratando ali de assuntos militares, até para uma guerra que ia acontecer e que eles foram até mal sucedidos. Mas Vasti, então, ela não quis comparecer nesse banquete do rei e ele ficou muito furioso e mandou Vasti embora, abandonou Vasti. E nós vemos então, ele diz aqui no capítulo de número 2, Esther, no capítulo de número 2, ele diz assim, que foi decretado, né, foi feito um decreto
para que virgens viessem ser tratadas ali num período de 1 ano, para que depois o rei escolhesse entre elas qual seria colocada no lugar de Vasti como rainha. Então nós vemos aqui no capítulo de número 2, que depois que passou a fúria do rei, diz assim o versículo de número 1 do capítulo de número 2. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela, que tinha deposto, que tinha mandado embora. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, de boa aparência e formosas. Ponha o rei comissários em toda a província do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã e na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, que era um eunuco do rei, que cuidava ali então, que era guarda das mulheres. E deem-se-lhe os seus ungüentos, ou seja, faça então, preparem essas moças, né? E a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Então eles deram ali uma sugestão para o rei fez um decreto, essas moças então ficaram ali sendo tratadas pelo seu eunuco, Hegai, por 1 ano. E nós vemos que ali na cidade, essa moça que era órfã, que o seu primo cuidou dela, era uma dessas virgens que tinha sido levada então para o rei, para fazer parte dessas virgens que ia estar sendo tratada. Nós vemos aqui, ora, na cidade de Suzã havia certo homem, um judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simeei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que se chamava Ester, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Então ele pegou essa moça e criou Radassa, que passou a se chamar Ester, que não tinha pai nem mãe, e ela era jovem, bela e de boa aparência e formosa. Era muito formosa. Tendo-lhe morrido pai e mãe, então Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, então ela agradou ali aquele servo do rei, Hegai. Ester já começou a agradar desde ali por seus atributos, que era uma moça simpática, uma moça simples. Então ela começou a chamar a atenção de Hegai e alcançou perante ele favor, pelo que se apressou a dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E fez passar com ela suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Então, o primo de Ester falou para ela: olha, não fala que você faz parte de um povo judeu, de um povo hebreu.
chega lá e ó, fica no silêncio, fica quietinha, porque ali havia muita perseguição, e estava tendo perseguição contra os judeus. Então, chegando o prazo de que a moça deveria ir ao rei, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então elas eram muito bem tratadas e ficavam ali então 1 ano fazendo esse tratamento para depois se apresentar ao rei. E nós vemos então que depois de tudo isso, nós vemos que o rei, ele gostou de todas as virgens que passou, a que mais ele gostou, que mais lhe agradou foi Esther. Então nós vemos aqui, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, no capítulo 2, versículo 17. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei colocou a coroa sobre a cabeça de Esther e a fez rainha. Então nós vemos que ali o primo de Esther, Mordecai, ele estava sempre à porta do palácio. E de repente ele ouviu 2 servos ali do rei fazendo uma trama para matar o rei. E Mordecai, então, ele conta para Esther. E Esther vai e conta para o rei que isso estava acontecendo, e nós vemos até que foi registrado, eles registravam nos livros das crônicas. Então eles registraram esse ato de Mordecai, né? Eles usavam ali rolos ou papel papiro e registravam o que acontecia e ficou lá registrado. E mais lá na frente, dentro do livro, nós vamos ver que o rei pediu para que fosse trazido então o que tinha sido colocado nos livros, e viu que foi Mordecai quem salvou a vida dele. E nós vemos aqui então, irmãos, no capítulo de número 4, que Esther, ela precisava socorrer o seu povo, o povo judeu que estava passando por uma grande perseguição. E o seu primo, Mordecai, então chamou Esther e contou para ela tudo o que estava acontecendo. E ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei se ele não a chamasse. Então ela falou para o seu primo que era uma norma ali, que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela estaria arriscando a sua vida. Mas ela diz assim, aqui no capítulo de número 4, do versículo 11 em diante. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte. Salvo se o rei estender para a pessoa, para ele ou para ela, o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei, para ir à presença do rei. Ela falou para o seu primo, como que eu vou fazer isso? Então, foram e falaram as palavras dela para o seu primo Mordecai. Então, Mordecai respondeu que dissesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então esse homem, ele confiava em Deus. Ele falou para ela, falou, olha, não pensa porque você está aí, né, numa boa, no palácio,
que você vai ficar livre, porque vão descobrir também que você é uma judia. E nós vamos então ter a bênção de Deus e nós não vamos perecer. Então, disseram a Esther, e a Esther respondeu a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejue por mim. Então ela pediu: olha, reúna todo o povo e levanta um jejum por mim, porque eu vou arriscar minha vida por eles. Eu vou até a presença do rei, mesmo não sendo chamada, eu vou, mas eu preciso de uma retaguarda. Eu preciso então que vocês entrem em jejum na presença de Deus, para que eu consiga ir até o rei e ser então chamada por ele. Então, eles não comeram nem beberam por 3 dias e nem 3 noites. E ela falou: e eu e as minhas servas também vamos jejuar. Então ela também jejuaria esses 3 dias e 3 noites junto com as suas servas. E ela diz assim: depois desses 3 dias irei ter com o rei, ainda que contra a lei, né? Ela ia contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo o que Esther lhe havia ordenado. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele opera por meio de decisões humanas. Nós vemos aqui que Jesus, lá em Mateus, ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então aqui nós vemos que, embora a traição seria feita por um dos seus discípulos, porque tinha sido profetizada já muito antes, nós vemos que Judas, ele foi responsável por suas ações. Porque ele teve o livre-arbítrio, ele podia então ter se escapado de ser um dos discípulos a trair o mestre. Mas aqui nós vemos que ele, já desde quando andava ali, ele já roubava, ele já estava com a bolsa, ele já tinha umas atitudes má. Como eu vi, a nossa irmã Sueli postou esses dias, 3 pessoas, um espírita, um evangélico e um católico. E disse assim: cada um recebe segundo as suas ações. Foi mais ou menos isso, né, irmã Sueli? Cada um é responsável pelas suas atitudes. Então nós vemos que Judas, ele podia ter sido salvo se ele quisesse ter escolhido ser salvo. Mas ele escolheu o lado mau. E aqui nós vemos que Esther é o contrário de Vasti. Ela escolheu ser uma moça humilde, simpática. E na hora então que ela se apresenta ao rei, ela fala aqui no versículo de número 16, quando jejuaram por ela, que ela sabia que era contra a lei. Se perecer, pereci. Então ela se arriscou, ela foi disposta a entrar na presença do rei, ainda que isso literalmente colocasse a sua vida em risco. Então nós vemos que a rainha, ela se mostrou disposta a se sacrificar para o que fosse necessário para salvar o seu povo, aquele povo hebreu que passava por essa grande perseguição. Então nós vemos aqui a coragem. Mesmo assumindo o risco, Esther não hesitou em aceitar a tarefa para a qual Deus a escolheu. Aqui foi Deus, irmãos, que colocou ela ali dentro do palácio, para ela então ser a mulher que livraria o seu povo da perseguição e da morte. Então é fácil nós entendermos porque Deus usou como instrumento essa mulher para abençoar o seu povo, porque ela aceitou o chamado.
porque ela foi uma mulher sábia, uma mulher simpática, ela orava, ela era intercessora. Então nós vemos que a oração ela faz toda a diferença. E nós vemos aqui no capítulo de número 8, que até eu falei na quinta-feira, irmãos, fiz um desafio, tá aí no post, através dessa palavra, que é uma palavra profética, uma palavra que veio dos céus. Enquanto a missionária Selma ministrava, Deus assim abriu os céus e dava essa palavra para nós, como um povo que está sendo perseguido, não por inimigos carnais, mas por um inimigo invisível. Então o Senhor colocou muito forte para eu lançar esse desafio, não eu, mas o próprio Deus lançando esse desafio para você, para um jejum e para a oração. Um jejum não, há 21 dias de jejum pela nossa nação e pela autoridade máxima do nosso país. Não politicamente, irmãos, pela autoridade, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a orarmos pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E dentro aqui do capítulo 8, nós vamos ver alguns versículos. Versículo de número 8. Escrevi, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei. E selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei é que com seu anel se selam, não se pode revogar. Versículo de número 9. A cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. E envie aos emissários por intermédio dos correios. Irmãos, dentro dessa palavra, o Senhor, Ele te faz um desafio. Escreve uma carta para Deus. Uma carta para Deus. Durante esses 21 dias de jejum, sele essa carta que você escreveu para Deus. E essa carta, ela não vai poder se revogar. Cuidado, ore, peça certo, porque, irmãos, nós somos muito inconstantes. O que nós queremos hoje, daqui a um mês, parece que já não é mais a mesma coisa. Nós achamos que o que nós queríamos já não tem tanta importância. Ou talvez nós já estamos em uma outra circunstância. Então, ore, peça ao Senhor, Deus, o que é que realmente o Senhor tem lá na frente para mim? O meu pedido é esse. E aí você vai fazer com as tuas palavras, vai fazer do seu jeitinho, conforme o seu coração te instruir. Por isso, irmãos, é bom orar primeiro, jejuar primeiro, se sensibilizar primeiro na presença de Deus, para escrever essa carta e apresentar a Deus. Então, nós vamos iniciar o nosso jejum a partir de segunda-feira que vem. Irmãos, eu, por exemplo, eu costumo jejuar todos os dias. Às vezes eu faço, não gosto de comentar, mas vou comentar hoje para os irmãos entenderem o que significa o jejum. Às vezes eu quebro o meu jejum para sentar na mesa, para tomar um café com meu esposo, num sábado ou num domingo. Mas a maior parte do tempo eu jejuo, irmãos. Muitas vezes da meia-noite até o meio-dia, até 1h, até o horário que o Senhor me proporcionar. Já cheguei a fazer jejum, como Esther aqui, de 3 dias, de dia e noite, jejuando na presença de Deus. Irmãos, o jejum
é para nós estarmos sensíveis à palavra de Deus, à voz de Deus, o que Deus quer de nós verdadeiramente. Aqui Esther, ela era uma mulher chamada, ela foi chamada por Deus. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Você tem convicção qual é o segmento, o ministério que Deus tem para você seguir? Ou você segue simplesmente pela tua vontade? Ou talvez porque os teus antepassados seguiram? Ou porque você acha que, né, é bonito, é bom? Irmãos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor, falar: Deus, qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? Seja o centro da minha vida, ainda que os teus não entendam, os teus fiquem contra você, porque aqui esse povo estava contra, né? Tinha judeus ali contra também, se levantando contra. Então, muitas vezes, irmãos, é uma guerra, é uma peleja, é dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é dentro da sua igreja, quando você tem uma comunidade que você convive com ela, que você passa a maior parte do seu tempo com ela. Irmãos, é luta. O adversário, ele se levanta, ele faz os seus ardis para poder nos aborrecer, para poder tirar a nossa paz. Se você está no oba-oba de qualquer jeito, aí fazendo, ele não vai se incomodar com você, não. Pode ficar tranquilo, que ele não vai se incomodar, pode ficar tranquila, que ele não vai se incomodar. Você não vai ter luta, você não vai ter problema, pode até ter, mas você vai agir pelo seu braço e quem sabe poderá dar certo. Muitas vezes, a maioria das vezes dá errado, irmãos. Ainda no sofrimento de alma, porque o nosso sofrimento é de alma, não é de carne, de você ir lá, rebater, não. É a nossa alma que muitas vezes chora por dentro, você derrama as tuas lágrimas, porque você crucifica o teu ser. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus está te ensinando a fazer. É como o pai e a mãe, não vai aí, porque você vai se queimar. Se eu for obediente, eu vou ouvir, vou falar: então eu não vou, porque ele está me ensinando, eu não vou, que eu vou me queimar. Agora, se eu falar: não vou dar ouvido, vou lá, eu vou me queimar, irmãos. Assim, muito mais ao nosso Pai Celestial. Ele nos ensina através da sua palavra. Segue quem quer. Judas, ele seguiu o que ele quis. E o que ele teve no final? Ainda além do seu corpo, que é corruptível, ele se enforcou e depois perdeu a sua salvação. Então, meus irmãos, é forte, mas o Senhor fala para você: você quer a sua bênção? Você quer passar na hora da dificuldade, mesmo chorando, mas seguindo a vontade de Deus, sendo abençoado, abençoada aqui na terra e muito mais depois lá na eternidade? Porque, irmãos, nós não podemos ter medo. Esther aqui, ela não teve medo. Se eu perecer, pereci, mas eu vou me arriscar, eu vou fazer, porque eu sei que eu estou fazendo certo. São muitas pessoas que estão dependendo dessa minha atitude. Então ela fez o certo e ela venceu, porque aquele rei estendeu o seu cetro de ouro para ela e ela entrou na presença do rei e ela salvou o seu povo. E os inimigos que estavam tramando ali contra o seu povo teve que honrar o seu primo e ainda teve que ir para a forca, porque escolheu o caminho errado. Escolheu a atitude de ir contra Mordecai, o primo de Esther. Ele tinha ódio, esse Amã tinha ódio do primo de Esther. E ele queria fazer de tudo para acabar com ele e com seu povo. E no fim, Mordecai, ele foi exaltado pelo rei.
A rainha Esther, exaltada pelo rei, mas não foi de qualquer forma. Eles entraram em oração, eles entraram em jejum para ser vencedor. Então, se perecermos, perecemos, mas nós vamos entrar em jejum e oração. Coloque aí, sim, eu vou, mas não é para mim não, porque se for para mim não faça, viu, irmãos? Não faça, porque eu não posso fazer nada por vocês. Quem faz é Deus. Então fala, eu vou fazer. Senhor, eu vou entrar nesse desafio para nossa nação, para uma autoridade, para minha vida, para minha família, para minha comunidade. E o Senhor, então, Ele vai te honrar. A carta você vai fazer. Eu vou fazer a minha carta. Eu vou estar apresentando ao Senhor. E todos os dias, apresente essa carta ao Senhor. Sele ela, fecha ela, cola ela e apresenta ao Senhor. E grandes testemunhos nós vamos ter depois desses 21 dias, porque o Senhor, Ele trouxe isso lá dos céus, não foi aqui, da terra. Então nós vamos ter grandes testemunhos, porque o Senhor, Ele honra aquele que o honra. E nós, então, estamos honrando o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Amanhã nós vamos estar com a nossa irmã missionária Patrícia, que vai estar ministrando a palavra. Irmãos, olha como que Deus faz. Depois da live, na quinta-feira, eu estava bem tristinha, por conta da minha Bíblia, que meu cachorro resolveu ser evangélico, resolveu ser cristão, resolveu comer a palavra. Ele come, como diz meu filho, que ele quando passou pelas águas, o pastor Osvaldo, que era onde ele congregava, dizia para eles, vocês precisam comer a Bíblia. E tem vários versículos dentro da Bíblia que fala sobre comer. O que é comer a Bíblia? É você meditar, é você entrar nela, é você viver ela na sua vida, né? Transportar para você essas palavras. Então aqui ele disse, mãe, não querendo tirar uma aí da sua cara, mas pastor Oswaldo falava que a gente devia comer a Bíblia. E o Duque, ele resolveu comer a Bíblia. Eu até postei para minha família as palavras que tem na Bíblia sobre comer a Bíblia, comer a palavra de Deus. E ele comeu mesmo, literalmente, né, irmãos? Pegou e estraçalhou, mas está aí guardadinha. A irmã Sueli se propôs, quando ela vier para cá, ela vai me ajudar a recompor, se tiver jeito. E o meu sobrinho Júnior, para a glória de Deus, depois da live, buzinou o carro aqui, estava ali dentro, fazendo as minhas coisas. O santo não estava, saí, fui olhar, era ele. Oi, tia, tudo bem? Tudo, filho. A gente nem pode se abraçar, né, irmãos? Nessa circunstância que nós estamos vivendo. Tudo, filho. Ficou lá, meio afastado. Aí, com um pacotinho lá com presente. A hora que eu abri, eu falei, meu Deus. Irmãos, a mesma Bíblia de estudo, ela é um pouquinho menor. Estou tendo um pouquinho de dificuldade porque as palavras são menores para enxergar. Mas chegou a Bíblia na minha mão. Irmãos, isso é Deus. Ele prepara. Ele honra. Ele cuida. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele vai falar para nós. Filha, o cachorro comeu tua Bíblia. Mas você não vai ficar sem ela, não. Eu vou te trazer a Bíblia, a palavra na tua mão. E foi isso que ele fez, irmãos. Moveu o meu sobrinho Júnior e hoje estou aqui com a Bíblia. Isso depois da live, na quinta-feira. A minha Bíblia tinha sido mastigada na quarta-feira. Na quinta-feira o Senhor preparou. Irmãos, do que você está tendo falta? Qual é o problema que você está passando? O que você está enfrentando? Creia. Deus é Deus. Ele é Deus de providência. Ele é o Deus que honra. Ele é o Deus que olha, que vê todas as coisas. Nada passa desapercebido na presença dele. Então faça o jejum. Faça a oração.
faça uma carta para Deus, envia para Deus com fé, com convicção, em oração e em jejum, e nós vamos ver a diferença daquele que crê e daquele que obedece. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor fale mais ao coração dos meus irmãos dentro dessa palavra, desse livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 9. Conheça a história dessa mulher, que é muito importante. Senhor, nessa hora, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão das minhas faltas, minhas imperfeições, porque perfeito somente o Senhor, nós erramos, nós falhamos, mas nós queremos acertar, Senhor, nós queremos acertar. E para nós acertarmos, ó Pai, nós precisamos saber qual caminho seguir, senão nós vamos errar o alvo. E o nosso alvo é o céu. O nosso alvo, Senhor, é ser bem-aventurado aqui na terra. Então não nos deixe errar, ó Pai. Não nos deixe falhar tanto, que ainda que nós falharmos, errarmos, nós, Deus, possamos refletir e voltar e pedir perdão e melhorar os nossos caminhos, porque só o Senhor hoje é Rei, só o Senhor pode estender a bênção para nós. Aqui é uma história de um rei, de um reinado, mas hoje nós sabemos que o Senhor é o Rei dos reis, que o Senhor é o Rei que ouve a nossa oração e que nos atende segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, soberano, redentor, criador, salvador, nós apresentamos este caderno, esses nomes que estão aqui, Senhor, mais os nomes que foram colocados hoje aí na live, na oração, os que vão entrar, os que precisam de uma bênção, de uma palavra. Ó Deus amado, o Senhor é poderoso, através da nossa fé, da nossa união, de abençoar outros, até outros povos, por que não, Senhor? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, está escrito lá no Salmo, e nós queremos ser uma nação feliz, porque nós queremos o Senhor como nosso Senhor. Então, Deus, nos ensina, Pai, a orar e a crer que a nossa nação será voltada totalmente para o Senhor, engrandecendo o seu nome. Deus, trazendo sobre a nossa nação as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para um povo. Olha ali Israel, é um povo, Senhor, uma nação tão pequena em extensão, geograficamente falando, mas é um povo abençoadíssimo em tecnologia, em tudo, eles são os primeiros. Por quê, Senhor? Porque são um povo, Pai, que tem a promessa. E o Senhor tem essa promessa para a nação, cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor alcança a nossa nação, através do nosso jejum, através da nossa oração. Que o teu nome venha, ó Deus, ser honrado na nossa nação. Por todos, ó Deus, aqueles que se fazem como autoridade e que querem verdadeiramente o bem do seu próximo. Ajuda, abençoa as famílias, cuida, Senhor, dos enfermos, cuida, Pai, da área da saúde, dos médicos, dos enfermeiros. O Senhor me mostrava no monte, muitas vezes é falado tanto sobre mortes, mas o Senhor mostrava quantos o Senhor tem levantado da UTI, quantos têm sido curados, quantos têm sido agraciados pela tua misericórdia. E muitas vezes nós olhamos só o lado ruim, mas o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor é Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, passa sobre essa água nessa hora a unção da cura, a unção da libertação, a unção da salvação, meu Deus, da sabedoria, da coragem. Tira todo o medo, todo o receio, meu Deus, que o teu povo possa fazer sim, tudo aquilo que é necessário fazer, mas que possa estar confiando no Senhor, como Esther aqui.
Ela disse, se perecer, pereci, mas vou fazer o melhor. Que o teu povo venha fazer o melhor, confiando no Senhor, que é o Rei, que cuida de cada um de nós. Abençoa essa água, fica, Senhor, com cada um dos teus filhos, passa no seu organismo, limpa, purifica e ajuda, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nessa hora abençoa os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Amo vocês, estou treinando aqui o coração, viu, irmãos? Amo vocês, ficam com Deus. Até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus. Que dê tudo certo para a missionária Patrícia entrar e ministrar aos nossos corações a palavra que Deus tem para nós. Um beijo no coração de cada um. Fica com Deus. Obrigada. Ai, irmãos, você vovó de novo. A irmã Wanda parabenizou aí, né? Parabéns, vovó. A Narinha fez aquele teste de farmácia, deu positivo. Agora ela vai fazer os exames para confirmar. É a minha filha do meio e a gente fica feliz, né? Aumentando a família. Vamos torcer para mais uma menininha, né? Pra gente ser a maioria, ô glória, a maioria na família. Brincadeira, irmãos. Vindo na bênção do Senhor é o que importa, né? Que o Senhor traga o que for da vontade dele. Que Deus os abençoe, amo vocês. Até amanhã, ao meio-dia. Que Deus lhe dê uma boa tarde, uma noite de bênção, de tranquilidade. E é tão bom estar com vocês, que não dá vontade de sair, mas cada um precisa